gente, eu sou o Edu e hoje eu trouxe a Mari do canal Admirável Leitor. Vou já deixar o link do canal dela aqui em cima nos cards pra vocês irem lá, se inscreverem, conhecerem, assistir os vídeos, fazer maratona e é isso aí. Como vocês podem ver, eu tô num local diferente, eu vim na casa da Mari pra gente gravar alguns vídeos juntos. Esse é o segundo vídeo que a gente tá gravando, então se vocês forem lá no canal dela e assistirem um vídeo novo, a gente vai estar com a mesma roupa, tá? Nesse vídeo a gente quis escolher 3 livros que a gente ama muito, sabe? Que a gente ama igualmente, que é assim, nosso match literário, pra falar pra vocês quanto a gente gosta desses livros e quanto a gente se importa com eles. São aqueles livros que dá aquele quentinho no coração. Então a gente vai contar pra vocês depois da vinheta. O primeiro livro que a gente vai falar é sobre O Enigma do Príncipe, né, da série do Harry Potter. É o 6º livro e é o nosso favorito da série inteira. E que ele ia ser chamado, pela nossa tradução literal, de Príncipe Mestiço, né? Ficava todo mundo com essa coisa na cabeça que ia ser o Príncipe Mestiço, Príncipe Mestiço, Príncipe Mestiço, mas ficou como Enigma do Príncipe, fazer o quê? Exatamente. Mas eu gosto mais do Enigma do Príncipe. Faz muito sentido também. É, eu também prefiro. Porque o Príncipe Mestiço vai ficar muito na cara, tipo, qual é o objetivo do livro, entendeu? Então, exatamente. O Enigma do Príncipe fica tipo, pensando assim, quem é o príncipe e tal, coisa assim. E aí a gente não sabe que realmente o príncipe é o Príncipe Mestiço, um príncipe, né, da realeza, coisas assim. Uma das coisas que eu mais gosto no Enigma do Príncipe é a questão do Ron, dele ser o goleiro da Grifinória e ele ter essa questão de autoconfiança pra ele... Que sempre precisou. Porque ele sempre foi um pouquinho medroso, sabe? Então, quando o Ron ele consegue o cargo de goleiro da Grifinória e sabe que ele é capaz de fazer, mesmo sem a ajuda de um certo item, pra quem não leu, que eu acho meio difícil alguém não ter lido hoje em dia, ou ter visto filme, mas, né, não vamos falar. Quando ele descobre que ele realmente não foi por influência daquele item, sim por mérito próprio, é uma das coisas mais bonitas, assim, de ver, porque ele se realiza naquele ato, ele... Sabe, tipo, aquela coisa tipo, nossa, consegui, sabe? É bonito de se ver. Outra coisa que eu gosto bastante também no Enigma do Príncipe é a questão da relação amorosa do Harry, que é finalmente resolvida. Amém, né? Porque, pelo amor de Deus. E também, assim, voltando pro Rony, a questão amorosa do Rony é muito engraçada, eu ri horrores com a relação amorosa dele. Que ainda, né, tem umas enrolações, mas no último livro ele se desenvolve e finaliza. Uma das coisas que eu mais gosto desse livro é quando o Harry pega o livro de poções, que tá todo rabiscado e tal, e ele começa a seguir todas as instruções daquele livro. Eu acho muito legal o quanto ele se envolve com ele. Me deu um pouco de saudade lá de Pedra Filosofal, quando ele vai no Beco Diagonal e aí tem tudo novo, aquela coisa de ficar estudando e tal, aquela coisa mesmo de estudo, porque quando eu tava lendo esse livro aqui, eu tava, acho que na 6ª série, por aí, 5ª, 7ª, uma série dessas aí. E eu me envolvi muito com esse livro por isso também, e claro, por todo o enigma que tem nele, né? Então eu gostei muito, principalmente de algumas cenas que tem no final do livro, elas me tocaram de uma forma muito profunda, assim, eu chorei muito nesse livro. Tem cenas muito especiais com o meu personagem favorito da vida. Não vou citar nomes pra quem não leu ainda, que é um pouco difícil. E eu acho que uma das coisas mais legais que fizeram todo mundo surtar no final desse livro foi a pergunta: quem é RAB? Sabe, ficava todo mundo com aquela, meu Deus, quem diabos é RAB? Aí saiu um monte de coisa na internet na época, eu lembro que eu entrava pela internet de escada pra ficar olhando, tipo, procurando nos fóruns de Harry Potter. Tinha mil teorias sobre quem era e o que ia acontecer nos próximos livros. Quem diabos era aquilo? Várias pessoas descobriram também, né? Não sei como que naquela época não tinha tanto acesso à informação assim como hoje, e o pessoal descobriu super fácil, assim. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse livro é como o Harry se torna um pouco mais independente nesse livro e como ele tá menos chato do que a Ordem da Fênix, que a Ordem da Fênix ele tá insuportável. Apesar de que é um livro que eu amo, mas ele tá insuportável, super rebelde, chato. Mas nesse livro aqui eu acho que ele tá, assim, maravilhoso. Eu não acho. Eu não acho que ele esteja independente. Porque eu esqueci de falar a coisa mais importante do que eu gosto desse livro. É sobre a origem do Voldemort. A gente começa a conhecer por que o Voldemort é daquele jeito. Exato. E por que ele não morreu até agora, entendeu? E aí, por causa disso, o Harry ele vai descobrindo, né? A gente vai descobrindo junto com o Harry. Só que o Harry, ele recebe ajuda de outra pessoa. Ele acompanha a história do Voldemort. Então ele não é ele que descobre, não é ele que faz, entendeu? Ele tá ali só acompanhando pra entender realmente. Porque ele sabe que vai ter um momento em que o Harry vai ter que enfrentar o Voldemort. Então aquela pessoa que tá ajudando o Harry a conhecer o passado do Voldemort, a conhecer a história dele, é que vai fazer a diferença pra quando o Harry lutar contra o Voldemort. Eu digo independência do Harry numa questão mais pessoal dele, que ele tem o segredinho dele ali, que é o livro que ele guarda, os feitiços que ele tá aprendendo, que ele não conta pra ninguém, ele tá meio na dele, assim. Mas o segredinho ele tem desde a Câmara Secreta, o Diário do Riddle. É verdade, isso é verdade. Então... Ele, a Gina. Isso é verdade. Uma das partes que eu mais gosto desse livro é quando o Harry vai na caverna do Zinferi. Eu lembro que eu fiquei com muito medo nessa cena, assim, eu achei ela muito assustadora. Realmente, ela é muito macabra. No filme, assistindo o filme, eu sabia que ia ser macabro, que eu ia levar susto. Eu, tipo, vou levar susto.
bom, ela fez susto, sabe? Tipo, e levei mesmo, assim. Eu também gosto bastante dessa parte que envolve o passado do Voldemort. Eu acho que é um dos livros que a gente mais descobre coisas, assim. É um dos livros mais importantes por isso, porque a gente descobre mais do cerne da história, né? Que ali, o motivo principal da história ali, né? Que é o Voldemort e toda a questão do amor da mãe do Harry por ele, então, que é o mais especial de Harry Potter, então a gente descobre muita coisa nesse livro. Todos os outros livros a gente fica, nossa, como a gente tá descobrindo coisa e tal, só que quando chega esse livro a gente vê, meu Deus, como a coisa era muito mais profunda, assim. E assim, esse livro, cada capítulo tem uma informação nova, uma informação diferente, uma coisa que tipo, importante, né? Tipo, esse livro ele é muito enxuto, ele é super objetivo, então ele não tem enrolação. Porque o quinto livro, puta que pariu, muita enrolação, né? Porque na primeira metade onde o Harry fica só draminha. Tá insuportável, naquelas 702 páginas. Eu só não gosto muito do comecinho desse livro, quando aparece lá o Ministro dos Trouxas e tal, e fica aquela coisa... Eu achei um pouco chato, um pouco lento, me lembrou do comecinho lá de O Cálice de Fogo, que eu também acho um pouco chato. De resto, tipo, tirando esse comecinho do livro que é mais lento, mas eu acho que é uma coisa mais da J.K. Rowling, né mesmo? De ter o comecinho dos livros mais lento, principalmente da Pedra Filosofal. É mais pra abordagem, pra se situar, porque ela vai querer trabalhar dentro do livro. Então o próximo livro que a gente vai falar é Eragon. Eragon foi um dos primeiros livros que eu comprei pra minha coleção, um dos livros, assim, que foram muito importantes, que eu pensei, tipo, pô, eu quero realmente ler. Depois de ter lido Harry Potter, né, que era a única coisa que eu tinha lido, eu cheguei, tipo, vou na livraria comprar um livro pra mim de aniversário, comprei Eragon pra ler. Eu lembro que desde o começo eu achei fantástico, desde o primeiro capítulo, que tem toda aquela corrida com a Arya. Com a Arya, a Elfa lá, com o ovo de dragão e tal. Eu achei aquilo muito incrível, assim, desde o começo eu já achei a ação muito legal. E o livro, ele é narrado, assim, como se fosse o filme mesmo, sabe? Ele tem uma narrativa mais, eu acho, mais filmográfica. Eu acho isso muito legal, então desde o começo ele tem um ritmo que eu acho bom. Apesar do livro ser grandinho, assim, a fonte ser bem pequena, mas eu gosto muito dele. Principalmente toda a abordagem que o Christopher Paolini cria da questão da ligação do Eragon com a Saphira, eu acho incrível, sabe? Eles conversarem ali entre eles pela mente, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E as raças que ele criou, né? Tem esse mapa na frente, eu lembro que eu acho que uma das histórias que eu mais usei o mapa foi de Eragon pra me situar onde é que eles estavam na história, então eu achava isso muito importante, assim. Então todas as raças que ele criou, tipo os Urgals, né? Que é uma raça nova, né? Claro, tem outras normais, tipo os anões e os elfos. E eu lembro que eu ia lendo o livro e eu ficava desejando ele finalmente chegar na Floresta dos Elfos, sabe? Que eu tinha muita sede de saber como que era lá, sabe? Então eu achei isso muito legal, que não aconteceu no primeiro livro, mas aconteceu no segundo, né? Que é o Wildest, que é um livro também que eu gosto muito, apesar do começo dele ser meio lento, assim. Mas Eragon realmente, assim, foi o livro que me fez decidir, tipo, pô, realmente eu gosto de ler, eu sou capaz de ler um livro grande, assim, um livro de fantasia, e fez eu despertar, pô, realmente fantasia é o meu gênero favorito. Eragon pra mim foi um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, porque eu já gostava de fantasia e Eragon é um estilo de fantasia medieval. Então eu já tinha lido O Senhor dos Anéis, eu sabia que o estilo narrativo era muito parecido, então se eu gostei de Senhor dos Anéis, eu ia gostar realmente de Eragon, e eu amo, adorei. Eragon, o primeiro livro, realmente a história é bem simples, bem básica, tipo, é só uma introdução do que tá por vir no restante da saga. O meu favorito da série é o Eldash, por causa da questão de quem é o dono do dragão vermelho, eu não vou dizer quem é, mas vou dizer assim. E também a parte da relação dele com a Arya é muito incrível, porque a Arya é uma pessoa, não, uma elfa, só que ela é muito madura, sabe? Na verdade é ela que faz com que o Eragon amadureça, sabe? É como se ela fosse um objetivo pra ele alcançar, sabe? Tipo, ele quer ficar com ela. Ele sabe que ele é um menino, um moleque, que não tá à altura de toda a experiência de vida que a Arya já viveu, entende? Exatamente por Arya ser uma elfa que já viveu milhares de anos. Em Eragon, né, vai ser a parte em que ele ainda é um moleque, tá aprendendo a ter essa relação com a Saphira, tá aprendendo a domar um dragão. A história da saga é realmente sobre a questão de que os cavaleiros de dragões estão sendo extintos. Existem 3 ovos de dragões, sendo um deles a Saphira e mais 2. Então, o que aconteceu com esses 2 ovos a gente não sabe, né, não no primeiro livro, a gente vai descobrindo depois com a história. O Eragon, ele acaba encontrando esse ovo da Saphira na floresta, chocando ele, conhecendo a Saphira e se tornando um cavaleiro de dragão por causa disso. É uma história muito simples, muito básica, mas é muito boa, porque o desenvolver dela nos próximos livros é incrível, sabe? Tipo, ela é muito aprofundada, ela vai além de uma história em que se passa só de relação entre dragão e cavaleiro. Não é só uma fantasia em que ela tem que derrotar um vilão. Não, ela vai além, ela vai numa coisa de questão de raça, sabe? Então eles têm que resolver os conflitos entre eles, se unirem pra poder derrotar aquele inimigo em comum. Há toda uma política, uma questão de vamos se entender, vamos nos unir, porque se não der certo, vai se ferrar realmente os vocês, porque não adianta brigar entre si se há um inimigo mais forte. Uma coisa que eu gosto muito também na história, né, além dessa questão da mitologia dos Cavaleiros de Dragão, né, da questão da curiosidade de onde estão os outros ovos, né, o que aconteceu com os outros ovos, os outros dragões, ainda existem outros dragões realmente vivos, né, que a gente tem
no primeiro livro. Eu gosto também dessa jornada do herói do Eragon, que ele sai de uma fazenda, que ele é um fazendeiro super simples, assim, né, super pobre, que ele vai se tornando, assim, né, como ele vai se tornando ali o cavaleiro de dragão, o cavaleiro ali com a sua filha, ganhando liderança, importante Exatamente. por ele ser quem é. Eu acho isso muito maravilhoso. Até porque os Cavaleiros de Dragão estão extintos, e ele é o primeiro Cavaleiro de Dragão que existe depois de milênios, entende? Essa nova remessa. E aí todo mundo quer ele, assim, pro grupinho, assim, pra si, sabe? Então, tipo, ele é muito disputado e ele tem que saber lidar com essas pessoas que estão ali por interesse. Ele é tipo a Daenerys, assim, da história. É, exatamente. Eu sei que é do segundo livro que eu vou falar, mas é uma coisa que eu gosto muito, que é como Christopher Pauline explica no segundo livro as propriedades da magia. Lá quando o Eragon finalmente chega na Floresta dos Elfos, né, quando ele senta lá com o elfo e eles começam a conversar sobre a magia, e ele fala umas coisas com o Eragon, umas coisas meio religiosas, assim, e ao mesmo tempo ele explica de um jeito a magia que você fecha o livro assim e fica pensando, nossa, a magia realmente podia existir, tipo, eu acho que é uma coisa provável de existir, de acontecer, sabe? Eu achei isso fantástico, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais me ganhou na série, apesar de ser no segundo livro, mas o primeiro livro já é bom o suficiente pra você ter curiosidade de continuar. E o último livro que a gente escolheu pra falar aqui no vídeo foi O Filho de Netuno, da série dos Heróis Olimpo. Esse é o segundo livro da série. E realmente, tipo, as pessoas ficam, por que esse é o favorito, assim, da série? Porque primeiro veio a série do Percy Jackson, que é Percy Jackson dos Olimpianos. Depois veio a série dos Heróis do Olimpo. Cada série tem 5 livros. Esse é o segundo livro da segunda série. E pra mim, ele é o que eu mais gosto. Principalmente por causa da capa, porque eu amo essa capa. Essa capa, tipo, essa tonalidade é tanto tom de azul, tu fica assim, meu Deus, quanto tom de azul e como esse artista conseguiu fazer tudo tão definido com azul, entendeu? E é lindo, lindo, lindo. Mas enfim, na história que a gente tem a volta do Percy, porque no primeiro livro, que foi O Herói Perdido, nós temos outros protagonistas, não é o Percy. E aqui a gente volta com o Percy narrando a história e assim, saudades do Percy. Saudades, saudades. Apesar de ele não estar junto com a Annabeth, ele tá aqui com novos amigos. Uma nova mitologia vai ser inserida aqui, junto com os Heróis do Olimpo. E aí a gente vai vendo um outro lado do acampamento que não é o meio-sangue. É um outro acampamento que a gente vai ver. Então é tipo tudo novo, é como se a gente começasse a ler Percy Jackson de novo, só que com o Percy protagonista e uma nova mitologia. Então tipo, é muito, muito legal. E a aventura dele indo pro Alasca e... Ai, meu Deus, os personagens aqui são muito bons. Apesar do personagem que eu mais gostar não tá aqui. Mas mesmo assim... eu amo esse livro. Vai, fala tudo. Fala tudo. Pode falar. Só uma coisa, o teu personagem favorito daqui é o Léo? É. Léo é o melhor personagem, meu Deus, ele é maravilhoso e super engraçado, nosso dono da série. Mas então, eu gosto muito desse livro, realmente também como a Mari, a começar pela capa. Essa é uma das capas mais bonitas de todas as séries do Rick Riordan que eu vi até hoje, assim. Aquelas de Magnus Chase até são bem bonitas, né? Essas novas mais da época, assim, essa é uma das mais bonitas realmente. Eu gosto muito do ritmo de aventura que esse livro tem. Eu gosto muito da narrativa dessa nova história dele. Eu acho muito legal que a narrativa agora se tornou em terceira pessoa. É meu estilo de narrativa favorito, terceira pessoa, então realmente eu consigo me conectar, o que é um pouco contraditório, mas eu consigo me conectar melhor com os personagens quando a narrativa é em terceira pessoa. Talvez por eu amar tanto Harry Potter, que é em terceira pessoa, eu acho que eu faço essa ponte, assim, quando eu leio esse tipo de livro, mais de fantasia, assim. Além de ser terceira pessoa, não é só o Percy que narra, porque em Percy Jackson e os Olimpianos é só o Percy que narra toda a saga. Aqui a gente tem os outros companheiros de aventura dele narrando junto, então os capítulos são alternados. Primeiro é o Percy, depois é o outro personagem que tá junto com ele, depois é o outro, então vai alternando, a gente vai vendo pontos de vista, porque às vezes eles estão separados nessa aventura, mas a gente tá tendo noção de o que tá acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então, tipo, dá uma visão ampla maior da história pra gente. Nessa série todos têm a mesma missão, mas eles têm partes diferentes, coisas pra fazer diferentes, porque cada um é filho de um deus ali, então cada um deles tem uma missão, uma habilidade diferente, então isso faz com que todos eles sejam utilizáveis ali para as partes da história, isso é muito legal. E quando a aventura finalmente chega no Alasca, assim, eu acho muito boa aquela parte, assim, é um ritmo frenético. Eu li assim, loucamente, li super rápido, eu amei aquilo, deu uma sensação muito boa, assim, aquela leitura, que é quando aparece o Deus Marte, quando ele aparece para uma personagem, né? A forma como ele é descrito, assim, eu achei muito incrível. Ele com o blazer prateado, sabe? E com esse tipo, exatamente isso, super elegante, sabe? Com aquelas caveiras, assim, se mexendo pelo paletó dele, sabe? E a relação dele de pai com a filha dele ali, que eu não vou falar quem é. Mas eu achei isso muito incrível, foi uma cena que me marcou. Mas realmente o que eu mais gosto no livro é a parte da aventura mesmo aqui, que pega um ritmo frenético que eu não vi em nenhum dos outros livros da série. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei e também passar no canal Admirável Leitor da Mari, como eu falei, o link tá ali nos cards, também vai estar na descrição. E também ali no final do vídeo vai aparecer a bolinha ali pra vocês só clicarem e já ir pro canal dela, super fácil, vão lá conhecer e vão lá maratonar. E aqui do lado vão aparecer 2 vídeos, um deles é o vídeo mais recente do canal e o outro é um vídeo que o YouTube vai recomendar pra você. Então se você gostar ou não gostar, a culpa é do YouTube, tá? Até o próximo vídeo, tchau!